dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live Café com Terapia. Hoje com um tema muito especial, que renderia várias lives, eu acredito, né? Vamos falar sobre ansiedade, o mal do século, né? Muitas pessoas hoje em dia se dizem ansiosas, algumas acham o máximo falar que tem ansiedade, mas enfim, o que é de verdade ansiedade? Existe ansiedade boa? Ansiedade é uma doença? Dá para tratar a ansiedade ou não? Uma vez que eu desenvolvi a ansiedade, eu estou, fadada a morrer com ela. Enfim, vamos conversar sobre tudo isso e muito mais nessa live de hoje. Então sejam todas muito bem-vindas. E antes da gente mergulhar nesse conteúdo, vou convidar mais algumas pessoas aqui e te sugiro fazer o mesmo se você conhece alguém que sofre desse mal, ansiedade. O que é isso? Como tratar? Como que surge a ansiedade, né? Como que alguém desenvolve ansiedade? Criança pode ter ansiedade? Adultos podem ter ansiedade? Então nós vamos conversar sobre tudo isso e eu já quero me antecipar aqui falando para que vocês coloquem comentários, dúvidas, perguntas, tá? Porque vai ser uma live bem interativa, já que é um tema muito atual, né? É algo muito falado. Aí, suspeita, isso. Então, transtorno de ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, inclusive, gente, diagnósticos em criança, tá? De TDAH, enfim. A gente vê, né, nós terapeutas, a gente vê alguns diagnósticos precoces e aí entram com medicação pesada em criança. Então, tudo isso é bem sério e a gente tem que olhar para isso com muita cautela, com muito cuidado, tá? E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre tudo isso. Como eu disse, né, é um tema que renderia um workshop, né, várias lives, enfim. Mas eu enxuguei alguns pontos importantes aqui para trazer para vocês com relação à ansiedade. E claro, né, se vocês gostarem do assunto, se tiverem mais dúvidas, a gente pode fazer um outro encontro sobre esse tema, se aprofundando em alguns outros pontos também importantes. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, gente, chocantes, né? A gente já ouve falar da ansiedade como o mal do século, né? A doença do século. E de fato, né? Uma pesquisa que saiu na revista Exame em 2023, tá? Eles entrevistaram 24 mil brasileiros de 2020 a 2023. Foi no olho do furacão ali da pandemia. E foi nessa fase que a gente teve um boom, assim, da ansiedade e da depressão, tá? Mas focando aqui na ansiedade, gente, olha só que chocante. Desses 24 mil brasileiros entrevistados, 62,6% deles apresentaram alto nível de ansiedade. O que é um alto nível de ansiedade? É quando os sintomas da ansiedade já te paralisam e impactam diretamente o seu dia a dia, a sua produtividade, o seu bem-estar, o seu sono, a sua saúde física, tá? Então, gente, 62,6% é muito, é um número muito representativo, tá? E não muito longe disso, olha só, 31% desses 24 mil brasileiros apresentaram ansiedade moderada. Ou seja, uma ansiedade já crônica, porém não tão, como que eu vou dizer assim, com sintomas não tão profundos como o da ansiedade alta, mas também uma ansiedade que impacta diretamente o seu dia a dia. Então, se a gente soma esses dois grupos, a gente já tem aqui 90% das pessoas desse grupo com ansiedade num alto nível ou num nível moderado. E isso é muito sério, a gente precisa olhar para isso, tá? Se a gente vai olhar de uma forma bem geral para a sociedade, para a vida, né?
para o mundo, para o nosso dia a dia, gente, é claro ver que nós temos uma vida muito acelerada. Se a gente for comparar o nosso dia a dia com o dia a dia dos nossos pais há 30, 40 anos atrás, dos nossos avós, é óbvio que a gente tem uma quantidade muito maior de informações, de acesso a informações. Nós temos a tecnologia na palma da nossa mão, que faz com que a gente queira tudo para ontem, né? Então, o nosso cérebro se vicia nessa agilidade na resolução das coisas, né? Então, inclusive, Augusto Cury traz um dado aqui bem interessante. Ele fala que no passado as informações dobravam a cada 200 anos. E hoje, atualmente, as informações, a quantidade de informações, né, que a gente recebe, elas dobram a cada ano. Aí vocês imaginam o impacto disso na nossa vida. É muita coisa para processar, é muita coisa para fazer, para resolver. Aí você quer fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, você recebe uma bomba de informações de todos os lados, e isso faz com que você desenvolva esse pensamento acelerado, tenha dificuldade realmente de se desconectar e desacelerar, né? Inclusive, Augusto Cury ainda traz que uma criança de 9 ou 10 anos, olha só que forte isso, gente. Hoje, tá? Uma criança de hoje, entre 9 e 10 anos de idade, ela carrega mais informações do que Platão durante toda a vida dele. De tanta informação que a gente recebe, que a gente tem acesso hoje em dia. E tudo isso faz com que a gente desenvolva esse padrão de vida mais acelerado. Qual é o perigo dessa vida louca, desenfreada e acelerada? É porque a gente acaba pensando em muitas coisas, querendo resolver muitas coisas ao mesmo tempo e tendo acesso a muita informação, e isso sequestra o nosso tempo com a gente mesmo. Então, poucas pessoas param para olhar para si, olhar para o que está sentindo, olhar para suas reais habilidades, olhar para o que deseja de fato para a vida, o que faz sentido na sua vida, e a gente acaba se desconectando da gente. Então, essa vida muito acelerada, gente, além de ser um estupinho aí, né, para a ansiedade se instalar na nossa vida, ela é um gatilho também para que a gente se desconecte do que realmente faz sentido para a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui nessa live era uma reflexão sobre isso, tá? Essa vida acelerada com tanta tecnologia versus ter tempo de qualidade para você mesma, para sua família, tá? Vocês já vão entender que relação direta isso tem com a ansiedade. Mas vou responder algumas perguntinhas aqui, tá? Existe ansiedade boa? Ou toda ansiedade, quando fala em ansiedade, é uma doença, por exemplo? Não, gente, a ansiedade, ela pode ser benéfica porque a ansiedade, ela é, na verdade, um estado de alerta para que você consiga resolver coisas, enfrentar riscos ou fugir do perigo, entende? Em busca da sua sobrevivência mesmo. Então, um pouquinho de ansiedade nos traz motivação, nos desperta para agir, tá? Então, quando a ansiedade ela vem numa pequena dose ou em uma frequência muito espaçada, ok, você tá com um novo projeto para realizar, e aí você vem com aquela ansiedadezinha ali até você conseguir concretizar tudo isso, te traz energia, ânimo, gás, né, para que você consiga se empenhar bem naquela função que você vai realizar. Então, esse tipo de ansiedade, ok. Quando ela se torna patológica, gente? Quando ela se torna crônica. E aí eu já vou falar sobre os sintomas da ansiedade, tá? Mas quando ela se torna crônica, ou seja, você está constantemente apresentando esses sintomas de ansiedade, sinal de alerta gritando aí de que existe um perigo
né, eminente rondando a sua vida, porque isso não é saudável. Alguns sintomas, né? Quem tem aqui ansiedade pode me ajudar a colocar aqui mais alguns sintomas, tá? Mas de uma forma bem geral, a ansiedade traz aquele coração acelerado, a boca seca, em alguns casos mais graves, tremores no corpo, calafrios, tá? Dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça frequente pode ser um sintoma aí de ansiedade, tá? Que mais, gente? Ó, dificuldade de concentração, dificuldade para dormir, para se desligar, né? De uma forma geral. Que mais? Uma vontade de fugir, sumir, tá? Tem gente que apresenta isso. Que mais, gente? Um medo exagerado. Isso aqui é muito presente também em pessoas ansiosas. Um medo de tudo, tá? E parece que uma visão catastrófica das coisas. Isso num ponto mais alto, ali no nível mais acentuado da ansiedade. As pessoas passam a ter essa visão catastrófica do futuro, sabe? E isso traz ainda mais essa ansiedade. Ciclo menstrual desregulado também. Olha só, você falou do ciclo menstrual, já me veio mulher na cabeça, né? E um outro sintoma secundário aí da ansiedade é o sobrepeso, tá? Muitas pessoas acabam descontando ali na comida essa ansiedade ou tentando se preencher, né, com a comida. Coceiras, alergias na pele também, tá? Ou seja, gente, nós temos diversos sintomas de ansiedade. Então, para ficar fácil vocês entenderem, inclusive, como ela se instala na nossa vida e como que a gente vai tratar essa ansiedade, eu vou fazer uma analogia aqui com uma árvore, tá? Imagina uma árvore frutífera, certo? Nós temos ali a terra, abaixo da terra as raízes, acima da terra nós temos o tronco e as folhas e frutos dessa árvore, certo? O que a gente vê acima da terra, gente, é sintoma, é consequência. Então, a ansiedade em si é como se fosse esse tronco dessa árvore, certo? E todos esses sintomas que a gente falou, a fadiga, dificuldade de dormir, o pensamento acelerado, ataque cardíaco, sudorese, tudo, dor de cabeça, tudo isso é como se fossem frutos nessa árvore, certo? Ok. E aí entra um ponto muito importante. O que está abaixo da terra? É a raiz, não é? Pois é. Para a gente tratar a ansiedade, a gente tem que estar olhando aqui, ó, nessa raiz. De nada adianta entrar com medicação, tentar cuidar desse fruto, tentar cuidar dessas folhas, tentar cuidar desse tronco com medicação, se a gente não vai na raiz do problema para tratar esse problema. Aí você pode ter uma ótima colheita de frutos nessa estação. Ano que vem os frutos já estão todos estragados de novo. Aí você tem que entrar com mais medicação, e mais medicação, e mais medicação. Porque não resolveu o problema, tá? A gente só trata a ansiedade agindo na raiz desse problema. Ou seja, na raiz dessas questões emocionais que levaram à ansiedade. Então, a ansiedade, gente, ela não é uma doença. Ela é um sintoma que tem uma causa. Então, para tratar a ansiedade, a gente tem que ir na causa dela, na raiz emocional deste problema, certo? Deu para entender agora, gente? Ficou claro? Fez sentido para vocês? Me conta aqui. E aí, para vocês entenderem melhor como que a gente começa a desenvolver essa ansiedade, né? O que que a gente tem na raiz dessa árvore ali poderiam ser causas dessa ansiedade. A ansiedade, gente, ela está instalada no medo, desproteção e insegurança, tá?
E muito frequentemente a pessoa que desenvolve ansiedade hoje na vida adulta, ela tem esse tipo de problema, de raiz emocional ali de problema, desde a infância, tá? Então, a pessoa que é ansiosa hoje, não foi hoje que num piscar de olhos ela se tornou ansiosa. Eu vejo isso muito, muito frequentemente nos meus atendimentos com a TRG. Quando a gente vai olhar para a primeira infância dessa criança, tem muita impressão ali de medo, desproteção, insegurança, tá? E isso tudo faz com que a criança, imagina, eu vou dar exemplos aqui para ficar fácil, tá? Imagina, gente, uma criança, vou dar situações de medo, desproteção. Na live passada eu falei sobre irmão mais velho cuidar de irmão mais novo. Contei a história de uma cliente, né, que teve um desenrolar aí complexo com relação a isso. Eu vou voltar nesse mesmo exemplo, tá? É responsabilidade de uma criança de 6 anos cuidar de um bebê de 6 meses? Vou até mudar a pergunta, né? Nem se é responsabilidade. Uma criança de 6 anos, ela tem condições de cuidar de um bebê de 6 meses? Obviamente não, né? Só que imaginem esse cenário e essa criança de 6 anos faz de tudo para agradar os pais, atender às expectativas deles, e os pais depositaram nela essa responsabilidade de cuidar do irmão mais novo, certo? Nesse momento, gente, a criança ela já liga uma chavinha ali de estado de alerta constante. Porque além de cuidar de si mesma, de ter que sobreviver nesse mundo, né? Ela tem agora a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo, tá? Então, quando ela se sintoniza nesse estado de alerta, a gente aumenta o nível de adrenalina no nosso corpo, tá? A adrenalina é um neurotransmissor que faz com que a gente fique em estado de alerta, né? Prestando atenção se existe algum perigo eminente ali que pode colocar a nossa vida em risco, e nesse momento a gente vai decidir, né, instintivamente se a gente vai lutar ou se a gente vai fugir desse perigo, tá? Quem controla tudo isso, gente, quem controla a adrenalina que vem para o nosso corpo, quem controla se a gente vai lutar ou fugir, é o nosso cérebro reptiliano, que tá aqui embaixo, aqui pertinho da nuca, tá? Ele é o nosso cérebro mais primitivo. Ele não é nada complexo como o neocórtex, que tem lógica, raciocínio, criatividade, nada disso. O cérebro reptiliano, ele é muito primitivo e instintivo, tá? Então, ele só se preocupa com a sua sobrevivência. Guardem isso. Então, diante de um conflito, o nosso cérebro reptiliano vai perceber aquele estímulo e vai decidir se você vai lutar ou se você vai fugir. E é nesse cérebro reptiliano que está alojado o nosso inconsciente. O inconsciente, ele fica ali no cérebro reptiliano. E o inconsciente armazena todas as nossas memórias de trauma, entende? Todas as nossas memórias todas, né? Não é nem só de trauma, não. Tudo, cheiro, barulho, tudo, absolutamente tudo que a gente já viveu fica registrado ali no nosso inconsciente. O inconsciente está ali dentro do cérebro reptiliano. Então, a criança que viveu esse tipo de situação por meses, anos, tá? Tendo que se colocar em um estado de alerta constante para se proteger do perigo, né, na luta pela sua sobrevivência, para proteger o irmão mais novo e tudo mais, ela acaba adotando esse padrão imagina todo dia isso acontecendo, todo dia. Ela acaba descarregando no corpo dela muita adrenalina, tá? Todo dia um pouquinho mais de adrenalina. Com o passar dos anos, essa pessoa ela vai se intoxicar, digamos assim, de adrenalina. Então ela já sintonizou nesse modo.
E é quando a pessoa se torna uma pessoa ansiosa. Parece que ela está o tempo todo esperando que algo ruim vai acontecer. Ela está num estado de hiperalerta constantemente, tá? E ela aprendeu a viver nesse modo, nesse padrão, lá na infância. Vocês entenderam como que começa o negócio, tá? E aí ela vem para a vida adulta já com esse padrão, mas é tudo inconsciente, tá, gente? Não que hoje ela esteja vendo um real perigo diante dela, mas ela tem registros ali de que ela precisa se proteger, não tem ninguém mais para protegê-la. É ela ou ela. Então ela acaba adotando esse padrão de hiperalerta constante. E aí, diante de um conflito, até mesmo simples, lá na vida adulta, essa pessoa entra em pânico, porque ela tem muitos registros ali negativos com relação a isso, as consequências dos atos dela, aos desdobramentos que uma escolha que ela vai fazer pode ter. Então, tudo isso faz com que ela jogue muito mais adrenalina ainda no corpo dela, tá? E desenvolva ansiedade e se sinta ansiosa diante daquele conflito, daquele problema que ela vai resolver e tudo mais. Imagina isso acontecendo todos os dias, todos os dias, todos os dias. É o que a gente fala da ansiedade crônica, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como que isso se instala, né, na nossa vida. Mas esses registros, gente, de insegurança, de medo, de desproteção, eles podem acontecer de diversas maneiras, né? Eu trouxe aqui o exemplo dessa criança que tinha que cuidar do irmão mais novo. Mas a gente tem também, por exemplo, a criança que é muito cobrada pelos pais, né? Assim, exageradamente cobrada pelos pais. Então, ela também pode desenvolver ansiedade nesse sentido de preciso resolver isso, eu preciso dar o meu melhor. Se eu não fizer isso, algo ruim vai acontecer, os meus pais vão brigar, enfim, não vou atender as expectativas deles. E aí elas já se tornam ansiosas a fim de suprir e atender as necessidades, né, as expectativas desses pais, tá? E diversos outros exemplos também. E aí a gente tem coisas mais graves até, né? Por exemplo, como abuso, como abandono, né? Então imagina uma criança que foi abusada lá na infância. Ela se deparou cruelmente com tudo isso, com a insegurança, com a desproteção, com o medo, né? O próprio abandono dos pais, né? Ou as crianças que ficam muito soltas, tá? Os pais são presentes ali, né? São vivos, vivem na mesma casa, mas não tem conexão com a criança, né? Elas não têm esse contato, a criança se sente desprotegida também, tá? Deixa eu ver. Vai ficar salva sim. Vai ficar salva, Lu, você pode ficar tranquilo, tá? Então, gente, hoje em dia, como eu falei no início, né, a gente vê muito diagnóstico de TDAH, entre outras coisas, em crianças onde, em uma boa parte dos casos, o que falta é a criança se sentir protegida, acolhida, segura naquele ambiente, tá? Segura da proteção dos pais. Mas o que que acontece? Muitos pais delegam, né, as crianças para terceiros cuidarem ou para as telas interterem. E essa criança pode parecer amar ficar ali no celular o dia inteiro, mas no fundo vai além das informações. Isso eu não estou nem levando em consideração o que ela está recebendo de informação ali, né? Eu só estou analisando a situação em si. Ela pode parecer gostar de estar ali no mundinho dela do celular, porém fica aquela sensação de desproteção, de insegurança, de não estar conectada com os pais, de não se sentir segura ali com eles, entende? Então isso é muito sério. E sem falar, né, que as informações que ela está recebendo ali nas telinhas, a gente não tem muito controle sobre isso, né? Por mais que a gente tente controlar. Então, é muito sério o que a gente tem visto hoje em dia, né? É o que eu vejo nos meus atendimentos, gente. As pessoas da década lá de 80, 90, né?
às vezes enfrentaram situações na infância onde se sentiram desprotegidas ou abandonadas ou sentiram medo por situações específicas e pontuais, como eu trouxe, né? Essa questão de ter que cuidar dos irmãos da família. Gente, eu já atendi casos assim da criança com 12 anos de idade, ela ter que trabalhar para pôr dinheiro dentro de casa. Hoje em dia, a gente não vê isso acontecer, pelo menos não nas pessoas que eu convivo, né? E que eu atendo também. Mas antigamente era de certa forma frequente isso, tá? Imagina, 40 anos atrás, né? Era bem frequente crianças de 12, 13, 15 anos trabalharem, não para ter o seu dinheirinho, mas trabalharem para sustentar a família, para ajudar e contribuir nas despesas da casa, né? Então, nesse momento, a criança ela está recebendo uma carga ali muito além da conta, uma responsabilidade muito além da conta para a idade dela. E esse tipo de situação, esse tipo de impressão da vida pode fazer com que ela desenvolva ansiedade lá na frente, tá? São registros que ela vai armazenando, né? Agora, nessa geração Y, né? Na geração das crianças de agora, eu vejo que essa sensação de ansiedade, medo, desproteção, ela vem dessa ausência, como que eu vou dizer? Uma pseudo-presença dos pais, tá? É uma ausência velada dos pais, porque estão perto, mas não estão conectados com a criança. E delargam a criança para as telas ou, né, outras pessoas para cuidarem, enfim. Então, não estou dizendo que não pode ter ajuda em casa para cuidar das crianças, pode, mas você tem que ter tempo de qualidade com seu filho também, né? Não estou dizendo, eu não sou a pessoa zero telas, eu acho que cada um faz o que quer com seus filhos, né? Mas toda cautela é necessária, né? Você largar a criança o dia inteiro no celular, isso vai trazer prejuízos, né? E no fundo a criança sente essa desconexão e essa desproteção. O pai e a mãe, gente, para a criança, eles são verdadeiros super-heróis, tá? E tudo que desconstrói isso deixa marcas para a criança, entende? Então, às vezes, assim, a situação de agressão, de briga entre os pais, gente, isso é muito frequente, tá? A criança que desenvolve ansiedade, aí você vai investigar, o ambiente em casa é pesado, sabe? Muita briga entre os pais, ou às vezes o pai muito nervoso, chega sempre muito irritado do trabalho, desconta em todo mundo. A criança vai se sentir segura nesse ambiente, gente? Não. Então, assim, é um ambiente muito propício para a criança desenvolver algum tipo de ansiedade ali, tá? Outro ponto muito importante que a gente tem que olhar, não é só dentro de casa, a gente tem que olhar também o ambiente na escola, com quem que essa criança está convivendo, como que são essas relações que ela estabelece com os amigos, com os professores na escola, né? Eu já atendi adolescente, tá? Que na infância sofreu bullying assim de forma muito agressiva na escola. Só que não falava para os pais, com medo de ser punido em casa também. E aí o rendimento abaixou na escola, óbvio, né? Porque era um ambiente totalmente tóxico para ele. Ele não conseguia tirar boas notas, não conseguia estudar. E aí em casa os pais cobravam resultado na escola. E na escola ele tinha um ambiente péssimo. Bingo, né, gente? Essa criança desenvolveu ansiedade e caminhando aí para uma depressão com 16 anos de idade. Então, é muito sério, a gente precisa olhar todo um contexto, tá? Então, situações e ambientes que trazem desproteção, insegurança e medo para essa criança pode fazer com que a ansiedade se instale ali. E ela carrega isso para a vida adulta e lá na frente, diante de um problema relativamente muito pequeno, ela desenvolve ansiedade. Eu compartilhei aqui a história de uma cliente também uma vez, né? Em alguma live, não sei se foi da semana passada ou da anterior, que ela passou por situações de abuso na infância,
E por fim, ela foi morar em outra casa. Ela saiu da casa da mãe, que era o padrasto, né, que abusava. Ela saiu da casa da mãe e foi morar em outra casa, né, sob os cuidados de uma outra pessoa. Mas ali, gente, ela pegou a impressão de tudo isso, né? Desproteção, medo, insegurança, e ela trouxe isso para a vida. Então, é uma pessoa que tinha crises de ansiedade frequentemente, tá? E aí, como que a gente trata a ansiedade, né? Voltando agora, então, para como tratar a ansiedade. Lembra da árvore que eu falei? Então, as raízes são todos esses sintomas, essas impressões de medo, insegurança e desproteção, certo? É a raiz, é a causa do problema. Aí a gente tem a ansiedade e todos os sintomas da ansiedade, que são ali os frutos dessa árvore. Como que a gente vai resolver? Olhando para a raiz. Ou seja, a gente tem que resolver, como que eu vou dizer, apagar, né, esses registros, essas impressões ali de medo, desproteção e insegurança que essa pessoa traz desde a infância, tá? Tô falando de uma forma bem geral, gente, porque 95% dos casos de ansiedade é dessa forma que acontece, tá? Então, dentro do protocolo da TRG, para quem não conhece a TRG, é a terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia que age especificamente nesses registros que estão ali no nosso inconsciente. Lembra que eu falei que o inconsciente ele está no cérebro reptiliano e o cérebro reptiliano comanda todo o nosso sistema nervoso simpático, né? Então, essas ações e reações, esse ataque cardíaco, essa adrenalina jogada no corpo, tudo isso é o nosso cérebro reptiliano que comanda. E o inconsciente está ali. Então, se no seu inconsciente você tem registros de medo, desproteção, insegurança, se você carrega muitas marcas e traumas emocionais da sua infância, o seu inconsciente ele tá, como vou dizer assim, danificado. Ele tem arquivos danificados ali. Então, na TRG, a gente vai reestruturar esse inconsciente. Ou seja, a gente vai limpar esses registros de trauma, esses registros de medo, de insegurança, de desproteção. Entenderam? Aí a gente começa a ter o descongelamento emocional. O que é o congelamento emocional? É quando a criança vive uma situação, um trauma emocional, uma pancada forte, um episódio muito marcante, específico, ou durante um período da vida ela, né, repetidamente foi exposta a pequenos traumas, mas de forma repetitiva isso também marcou a vida dela. E a criança fica congelada ali naquela fase. Emocionalmente, ela está congelada ali. Então, é um adulto de 40 anos com ações e reações de uma criança de 7. Vocês devem perceber isso em algumas pessoas. Agora que eu tô falando, vai ficar mais óbvio ainda. De repente, a pessoa tem uma reação, você olha e fala assim, meu Deus, é uma mulher ou é uma criança birrenta? É um homem ou é um menino estressado, né? Então, são reações de criança, porque emocionalmente essa pessoa tá congelada lá na fase desse trauma, entende? Então, com a TRG, a gente volta lá na infância, a gente reestrutura esse inconsciente e a gente começa a conquistar, né, a avançar nesse amadurecimento emocional da pessoa, até que ela chegue na vida, na idade que ela tem, com a maturidade emocional condizente com a idade dela. Tá? E a gente trata a ansiedade, a gente trata a depressão, a gente trata diversos outros sintomas dentro da TRG, seguindo esse protocolo de reestruturar o inconsciente. É uma terapia fantástica, é uma terapia breve, tá? Não é uma terapia que você vai ficar anos indo na terapia, que você vê um certo avanço, mas você não vê uma melhora significativa. Não, tá? Eu tenho casos assim, eu tenho um cliente que eu concluí todo o reprocessamento dele com 12 sessões. A gente fez todo o reprocessamento da vida inteira.
Então, assim, é muito rápido, gente, é muito rápido, né? Então, é uma terapia focada em resultado, a gente tem um protocolo a seguir, tá? A gente tem começo, meio e fim. Então, não é uma terapia que você vai lá e conta daquele seu problema hoje. Qual que é o problema das terapias de fala? Que você chega e geralmente você fala do seu contexto atual. Mas na infinita maioria das vezes, o seu problema atual, o seu desafio atual, ele tem uma raiz, ele tem um início. Não é a primeira vez que você está enfrentando esse tipo de problema. Se você for olhar para a vida, a gente tem um looping, compulsão, repetição. Eu falei do congelamento emocional, né? Pois é. Quando a criança se congela emocionalmente ali, o nosso inconsciente ele tem 3 regras básicas. Primeira regra básica do inconsciente, ele busca pela felicidade. Por buscar a felicidade, 2 coisas a gente pode analisar diante disso. Primeiro, a gente não fica o tempo todo lembrando dos problemas que a gente viveu. Já repararam isso? Porque senão a gente não ia dar conta de viver, gente. Então, os nossos traumas, eles ficam arquivados ali como um arquivo morto mesmo, lá num cantinho escondido do nosso inconsciente. Porém, diante de situações no dia a dia, o nosso cérebro reptiliano, na hora de uma ação ou reação, ele vai lá naquele cantinho do inconsciente e puxa esse arquivo lá para determinar a sua ação e reação, porque ainda existe ali, ele só está escondido, entendeu? Então, a gente precisa resolver isso. Então, em busca da felicidade, o nosso inconsciente esconde esses traumas, mas eles ficam ali ainda armazenados. E ele vai tentar resolver esse problema que você viveu ao longo da vida. E a gente vem para o segundo ponto, que é o looping, compulsão, repetição. Como o nosso inconsciente busca pela felicidade, você viveu um problema ali, um trauma, algo que te marcou emocionalmente, você vai levar para a vida a necessidade de reviver aquilo de alguma forma para tentar resolver, sabe? E aí é onde a gente tem esse looping, compulsão, repetição, revivendo os mesmos problemas, certo? Qual é o problema maior desse looping, compulsão, repetição? É porque parece que cada vez que você revive, o problema vai ficando pior e pior. Como uma bola de neve que está lá no topo da montanha e começa a descer pequena e ela chega lá embaixo grandona. É mais ou menos isso no looping, compulsão, repetição. Por isso que a gente precisa olhar para a raiz desses problemas emocionais e resolver isso de vez. Para que você não precise levar para a vida esse problema, repeti-lo a fim de tentar resolvê-lo, tá? Então, o inconsciente busca pela felicidade, ele entra na compulsão repetição. E outro ponto muito importante, o nosso inconsciente ele é atemporal, certo? Por isso que as nossas ações e reações são tão fortes e por isso a gente tem a sensação de estar vendo uma criança agindo ou reagindo daquela maneira, porque diante daquele conflito, a criança ferida ela vai agir e reagir como se o problema estivesse acontecendo exatamente naquele momento de novo. Para o inconsciente não existe passado, presente ou futuro. Então, se a gente tem registros, né, de trauma, marcas emocionais ali arquivados, é como se o perigo ainda estivesse rondando a nossa vida agora, entende? E essa questão do nosso inconsciente ser atemporal reforça ainda mais como a ansiedade se expressa no nosso dia a dia. É como se aquele perigo iminente estivesse nos rondando mesmo todo dia, o tempo todo. E aí a descarga adrenérgica, né, o nível de adrenalina no nosso corpo fica lá no talo. Como que você vai dormir? Como que você vai descansar? Como que você vai se concentrar no que você precisa se concentrar? Entende? Então vem aquela taquicardia, dor de cabeça e todos aqueles sintomas de ansiedade, tá? Então dentro da TRG, a gente vai reestruturar esse inconsciente a fim de resolver essas marcas emocionais, certo? E você não precisa mais levar para a vida esses problemas a fim de tentar resolvê-los lá na frente, porque a gente resolve dentro da terapia. E você vai se descongelando emocionalmente até que
você se sinta seguro e confiante hoje, com a maturidade emocional condizente com a sua idade. Então, aquela minha cliente que eu comentei, né, que passou por todas aquelas situações e desenvolveu ansiedade, ela tinha crises frequentes de ansiedade, crise de ansiedade mesmo, de não conseguir se mexer, de parar, de não conseguir trabalhar, de entrar em crise de choro, de ter aquela taquicardia, respiração ofegante demais e tudo. Ela tinha com frequência isso. E diante de situações relativamente simples, né? A gente começou a tratar com a TRG, gente, já com uns 2 meses mais ou menos, fazendo, ela nem faz com muita frequência as sessões dela, tá? Eu acho que tinha umas 8 sessões, 6 a 8 sessões mais ou menos. Ela já não teve mais crise de ansiedade, tá? Porque a gente foi reestruturando esse inconsciente, limpando esses registros de trauma que estavam ali, tá? Então é mais ou menos assim que funciona. A medicação para ansiedade, ela resolve o problema? Não resolve. Como eu disse, ela vai tratar, ela vai agir no fruto da árvore. Então, enquanto você está tomando remédio, você está bem, tô ótima, não tenho mais ansiedade. Tira o remédio para ver. Entendeu? Por quê? Porque a raiz do problema ainda existe ali. Então, dependendo do grau, do nível dessa ansiedade, ou se o cliente já está tomando medicação há algum tempo, continue com a medicação e começa a TRG, começa a terapia. Aos poucos, você vai evoluindo na terapia e vai, né, conversa com o seu médico e vai retirando essa medicação aos poucos, até que você não precise mais de medicação. Quem não toma remédio, já começar a terapia logo, amém, nem vai precisar tomar, tá? Porque a gente já resolve isso, certo? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês, né? A ansiedade é um tema bem amplo, mas eu quis trazer alguns pontos bem gerais aqui, para vocês terem uma noção do que é a ansiedade, como que ela surge, como que ela se instala na nossa vida, né? E como resolver tudo isso. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar aqui alguma coisa, vamos aproveitar esses últimos minutinhos para bater esse papo. Perguntaram lá em cima se a live vai ficar gravada. Sim, vou deixar gravada, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguém queria comentar alguma coisa? Podem aproveitar esse momento aqui. Quem aqui já teve algum momento mais marcante, assim, de ansiedade? Ou alguém aqui tem frequentemente crises de ansiedade? Conta aqui. Uma pessoa comentou lá em cima, né, que tem inclusive uma consulta amanhã para olhar esse transtorno de ansiedade, né? Então, é algo realmente muito, muito frequente hoje em dia. Mas é importante a gente olhar, para a raiz disso, né? Para a causa dessa ansiedade. E não ficar tratando apenas os sintomas dela, tá? Então, essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui para vocês nesse encontro de hoje, tá bom? E na próxima quinta-feira a gente se encontra mais uma vez no mesmo horário, às 8h15 do horário de Brasília, 7h15 do horário aqui do Mato Grosso, para mais uma edição do Café com Terapia. E se vocês quiserem sugerir algum tema diferente ou que eu traga algum ponto mais específico com relação à ansiedade ou qualquer outra coisa, estou super aberta aqui às sugestões de vocês, tá? Pra gente continuar batendo esse papo aqui nas quintas-feiras pela manhã, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e um ótimo restinho de semana para vocês.